Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Jé e hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. E aqui no Brasil, nesse dia, a gente relembra os nossos entes queridos que foram embora. A gente vai ao cemitério lavar túmulo, quer dizer, algumas pessoas vão, né? Eu não faço parte dessa turma, mas algumas pessoas vão ao cemitério lavar os túmulos, levar flores, encontrar pessoas que só se encontram no cemitério uma vez por ano, nessa data. E por isso eu achei interessante relembrar algumas mortes de personagens lésbicas, sáficas, que marcaram a nossa vida. Então pega o seu lencinho que eu vou reviver alguns traumas, porque eu não vou sofrer sozinha. E a primeira personagem em memória desse vídeo é também a primeira personagem lésbica que me fez chorar numa produção audiovisual com personagens lésbicas e tal, que é a Dana Fairbanks da série The L Word. The L Word é uma das maiores séries lésbicas do mundo e a Dana Fairbanks durante três temporadas foi uma das protagonistas. Ela era uma tenista muito famosa, que tinha algumas questões ali com a sua sexualidade, com algumas amigas também que não performavam tanta feminilidade, e isso de alguma forma poderia denunciá-la. Então ela viveu durante algum tempo o conflito, porque ela não poderia perder a oportunidade de se tornar uma tenista renomada, e quando a Dana estava no auge da sua carreira, ela descobriu um câncer de mama, e a partir dessa descoberta foi só ladeira abaixo, porque a gente viu a Dana aos poucos definhando até que ela faleceu. E o momento da morte dela foi muito mais triste porque a Dana faleceu sozinha. A Alice, que era a melhor amiga dela e ex, permaneceu ao lado da Dana durante muito tempo, mas justo pouco tempo antes da Dana falecer, ela resolve dar uma volta e ir até uma loja que fica fora do hospital, porque ela tá convivendo muito ali dentro com a Dana e aquele ambiente hospitalar, então ela acaba ficando um pouco cansada, mas é justamente quando ela tá do lado de fora que a Dana falece, e eu achei isso muito injusto. A Dana não merecia morrer sozinha. E algum tempo depois, a Aileen, que é a idealizadora de The L Word, falou que ela não sabe por que é que ela matou a Dana. Até porque a Dana também era uma personagem muito querida por todas. A Dana era um amor, era uma das melhores personagens da série e teve esse fim trágico sem necessidade nenhuma. A próxima morte é da personagem Pauli, de Assunto de Meninas. Esse filme ele se passa no internato. A Pauli, ela tinha um relacionamento com a Tori, mas após a irmã da Tori descobrir esse relacionamento das duas, que era escondido por motivos óbvios, a Pauli desenvolve ali várias questões de saúde mental, muito provavelmente, e ela passa a buscar de volta o amor que ela sente pela Tori, só que a Tori não a corresponde, e vão acontecendo uma série de coisas que vão deixando a Pauli muito mal mesmo. Mesmo a Pauli tendo o apoio da Mary, que é a amiga dela, ela não consegue ficar bem, até que chega um momento que ela sobe no alto do telhado ali da escola, recita um poema e ela acaba se jogando do telhado. Essa morte foi me impactar muitos anos depois. Eu fiz um vídeo falando sobre as coisas que eu assistia na adolescência e nele eu falei que a morte da Pauli não havia me impactado porque eu não acreditava nela. Eu tinha ficado tão traumatizada que eu tinha criado na minha cabeça que a Pauli tinha se salvado, do que não, né? E também por eu ter um apego muito grande com esse filme, eu não queria acreditar que a Pauli de fato tinha morrido, mas infelizmente ela faleceu e de um jeito péssimo. O filme todo trata a Pauli de uma maneira muito péssima e acaba gerando vários traumas, sendo o mais forte o falecimento dela. Uma das mortes que me deixou mais traumatizada, se não a que me deixou mais traumatizada, foi a morte da Pulsei Washington em Orange is the New Black. A Pulsei era uma das personagens mais queridas da série, ela era muito simpática, ela era muito fofa, ela vivia ali no gueto da Lightfield, da prisão, e a Pulsei estava no momento de quase sair da prisão, ela tinha planos, ela estava num relacionamento legal com a Soso. Só que aí as presas decidiram fazer uma manifestação em busca de melhores condições de tratamento e de melhores condições ali na prisão. E eu não me recordo muito bem o que foi que gerou o conflito entre a Pulsei e o policial. Na verdade, não foi nenhum conflito. O policial entendeu errado ali uma situação e foi pra cima da Pulsei e acabou asfixiando ela até a morte. E depois da morte da Pulsei, eu parei de assistir a série, principalmente porque pra mim a morte da Pulsei não foi nem honrada. Desencadeou-se depois uma rebelião, mas eu nem terminei de assistir pra saber o que é que tinha acontecido. Mesmo que posteriormente as presas tenham criado um fundo com o nome da Pulsei pra ajudar ex-detentas a serem reinseridas ali na sociedade, pra mim isso não foi suficiente. A morte da Pulsei foi muito, muito triste, principalmente porque ela foi inspirada no falecimento de Eric Garner, que foi morto também pela polícia norte-americana
asfixiado, enquanto ele gritava: "Eu não consigo respirar", a mesma frase que a Pulsei usou. Eu lembro de chorar tanto que a minha cabeça doía, latejava. No outro dia eu acordei até com o olho inchado, porque eu amava a Pulsei. Ela é a minha personagem preferida de Orange is the New Black. E mesmo que eu já estivesse acostumada a perder personagens que eu gosto, porque eu assistia muito Grey's Anatomy, lá a gente perde mais médico do que os pacientes, eu ainda assim não consegui ficar de boa com a morte dela. E falando em Grey's Anatomy, eu vou falar de uma morte simbólica, porque as personagens não morrem, mas o relacionamento delas pra mim acabou, que é o relacionamento da Arizona e da Cali. Eu amava muito esse casal, eu era apaixonada, mas depois do que a Cali fez com a Arizona no tribunal, pra mim qualquer chance de reatar aquele relacionamento não serviria mais, porque eu achei muito baixo o que a Cali fez. Ah, você acha pior do que a traição que a Arizona fez com a Cali? Sim, acho muito pior. Eu parei de assistir Grey's Anatomy alguns episódios antes da Arizona ir embora, mas deu a entender, pelo que eu vi depois, que ela tinha recebido uma mensagem da Cali e deu a entender que as duas estavam meio que conversando ali, mas isso também não me animou, porque pra mim Calzona acabou ali naquele rolê da guarda da Sofia. E voltando a mortes mesmo, a próxima me deixou muito revoltada, porque a personagem merecia muito mais. Todas as que eu vou falar aqui mereciam muito mais, mereciam estar vivas, mereciam ter sido felizes nas suas histórias, mas tem umas que me revoltam mais do que outras. E essa daqui me revolta bastante porque a personagem merecia muito mais, que ela é maravilhosa, e é a Aurora de Seis Hermanas, uma série, uma novela espanhola. Seis Hermanas foi a primeira novela espanhola que eu assisti por conta de Aurélia, e é o casal formado pela Aurora e pela Célia, e elas se conhecem quando a Célia tá passando pelo tratamento de reversão sexual. A Célia sofre muito, assim, muito na mão do médico. Aí a Aurora vai trabalhar ali em Madrid, ela acaba conhecendo a Célia durante esse tratamento, e ao invés de a Aurora compactuar com o médico, ela ajuda a Célia não só a sair daquele tratamento, como ajuda a Célia a se aceitar, e as duas acabam se apaixonando, e o relacionamento delas é muito fofo, é muito lindo. E tem alguns BOs também, do tipo, a Aurora fica grávida do ex-marido dela, o marido dela é um grosso estúpido, mas no geral a história delas é boa. Eu dei essa pequena pausa porque eu pensei, será que a história delas é mesmo boa, apesar de todos esses BOs e da morte da Aurora? Sim, a história das duas é muito boa, eu gosto bastante. E foi uma história que eu também abandonei quando eu fiquei sabendo que a Aurora faleceu. E foi uma morte foi bonita, porque ela morreu nos braços da Célia. A Aurora fica doente e aí ela foge do hospital, porque ela tá sentindo ali que ela já vai morrer e ela quer morrer nos braços da mulher dela. E aí ela bate lá na casa da Célia e acaba falecendo nos braços dela. É triste, mas também é muito bonito, porque pelo menos ela não faleceu sozinha como a Dana. Essa morte me revoltou muito depois de muito tempo, porque eu entendi o motivo de ela ter acontecido, dessas mortes, no caso, porque são duas, que são as mortes da Leila e da Rafaela, da novela Torre de Babel. Leila e Rafaela são um dos poucos casais de novelas brasileiras que fogem daquele estereótipo de que uma delas é casada com um homem. As duas já tinham um relacionamento há muito tempo e eram donas de um ateliê, se não me engano. Mas, na época da novela, em 1990 e alguma coisa, o Silvio de Abreu foi muito criticado pelo relacionamento das duas e acabou colocando as duas na explosão no shopping, assim causando a morte delas, porque ele achou melhor que as duas morressem ao invés de enfrentar o preconceito que as personagens estavam sofrendo e a retaliação que a novela estava sofrendo. Posteriormente, em uma novela das 7, as personagens foram homenageadas, teve uma outra explosão e uma delas vira para outra e fala: dessa vez a gente não vai morrer, dessa vez não. A gente tem que sair daqui. Eu não quero morrer. Olha pra mim, presta atenção, a gente vai sair daqui viva. Eu te prometo, não vai acontecer nada com a gente. Essa vez não. Como uma forma de homenagear os personagens da novela Torre de Babel. Outra morte que me impactou muito, principalmente porque foi a personagem que se retirou desse mundo, assim como a Pauli, foi no filme Infâmia, que tem a Audrey Hepburn como uma das protagonistas. Esse filme, Karen e Marta são melhores amigas, elas têm juntas uma escola para meninas, um internato, e elas são muito respeitadas por todos ali, pelos pais, pela vizinhança, pelos conhecidos. A escola também é muito respeitada,
Só que aí uma pequena criança interpreta mal um gesto entre a Karen e a Marta e espalha para as pessoas que as duas têm um relacionamento. E a partir desse momento a vida delas vira um inferno. O filme é de 1961 e ele é todo trabalhado no subtexto. As pessoas não falam a palavra lésbica ou relacionamento das duas em nenhum momento. Mas a gente sabe que da parte da Marta tinha algum sentimento para com a Karen, porque a Marta, por conta de toda essa situação, e elas acabam perdendo a escola e perdendo o prestígio que elas lutaram para conseguir, a escola fica vazia e aí a Marta acaba colocando para fora tudo que ela sente pela Karen. I don't know how, I don't know why, but I did love you. I do love you. Nesse momento, eu quase tive uma síncope quando eu assisti esse filme pela primeira vez, que eu não tava esperando que, nesse sentido, o filme saísse do subtexto. E é uma declaração muito bonita, ainda que seja muito cheia de dor e de culpa pela Marta ser quem ela é e por ela estar apaixonada pela melhor amiga dela. Então, com medo do que poderia acontecer com ela, a Marta acaba tirando a sua própria vida e quem a encontra é a Karen. E apesar desse final, esse é um dos meus filmes preferidos da vida. Talvez eu tenha um certo apego com tragédias, mas é que não é assim também. É porque esse filme, ele me surpreendeu muito, dado o contexto em que ele estava. Eu acho ele um filme muito corajoso e muito bem feito, muito bem interpretado, sabe? Eu já até falei dele aqui no canal, mas eu falei de um jeito assim que eu não tinha muito conhecimento do que ele representava, um vídeo super antigo. Inclusive, talvez regrave ele em algum momento, porque esse filme, assim, ele é sensacional, apesar do final. Se você já assistiu Infâmia, comenta aqui embaixo o que é que você acha dele. A próxima morte é uma morte literária e provavelmente você já deve saber qual é a morte de Celia St. James, a pessoa que a Evelyn Hugo mais amou do livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu li esse livro o ano passado, eu já sabia mais ou menos do que se tratava, mas nada me preparou para a morte da Celia. Celia foi o grande amor de Evelyn Hugo, uma estrela de Hollywood que viveu casamentos um tanto complicados e a maioria deles ela viveu por convenção para ela não perder tudo que ela tinha conquistado enquanto atriz, porque esse era o grande objetivo da vida dela, mas ela acaba se apaixonando pela Celia no meio do caminho. As duas têm um relacionamento um tanto complicado, porque elas estão nos anos 50 e a Evelyn tem medo de que o relacionamento das duas estrague tudo aquilo que ela conquistou. Elas vai, elas voltam, elas vai, elas voltam, até que elas voltam de vez, depois de muito tempo, e elas conseguem viver o amor delas ali, bem menos tempo do que eu achei que merecia, diga-se de passagem, mas a Celia acaba descobrindo também um câncer e a morte dela acabou com a minha vida. Eu nunca tive uma ressaca literária tão pesada quanto eu tive com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu chorei tanto, eu comecei a ler essa parte um pouco antes do falecimento da Celia, quando ela e a Evelyn simbolicamente se casam no trabalho. E aí eu comecei a chorar, assim, minhas amigas me olharam e falaram assim, não, gente, que eu tô lendo o livro aqui e elas se casaram e elas não tinham aliança, elas usaram xuxinha pra simular aliança. E aí eu fui terminar a leitura na minha casa pra não passar vergonha. Eu desabei, eu chorei muito, assim, porque eu realmente não tava esperando o falecimento da Celia. Eu achei que ela e a Evelyn fossem envelhecer juntas. E aí eu fiquei tão triste que eu fiquei muito tempo sem ler e sem assistir nada. Aí eu decidi assistir uma coisa que as pessoas me encheram muito o saco lá no Instagram pra assistir como uma forma de curar a minha ressaca literária, mas não curou a minha ressaca literária e me trouxe um outro trauma, uma outra dor e uma outra morte, que é a última morte que eu vou falar aqui, que é da melhor babá do mundo, mais conhecida como Danielle Clayton, da série A Maldição da Mansão Bly. Dani Clayton vai trabalhar na Mansão Bly. Ela acaba vivenciando algumas coisas muito estranhas ali por conta da maldição que tem na mansão. A maldição, ela acaba tomando a maldição pra ela como um gesto de amor. Eu entendi como sendo uma forma da Dani mostrar o amor que ela sente pelas crianças e pelas pessoas que estão ali. E aí a Dani acaba conhecendo a Jamie, que é a jardineira da casa. As duas vivem um relacionamento muito lindo, construído assim, de uma maneira slow burn, mas muito intenso, muito gostoso de acompanhar. E a Jamie fica ao lado da Dani o tempo todo, ela não se afasta de jeito nenhum. Mesmo a Dani falando que a partir daquele momento, a partir do momento que ela deixou a Viola entrar, as coisas vão se complicar e ela vai deixar de ser ela mesma. Mas a Jamie tá ali do lado dela, até um momento em que a Dani vê que não tem mais alternativa a não ser aceitar
aceitar o destino dela e ela então se torna a mulher no fundo do lago. E eu chorei tanto, eu chorei demais, eu chorei até perder o ar. Inclusive, o ano passado eu fiz um react quando eu assisti ao último episódio de Bly Manor, mas a Netflix me odeia e ela pediu os direitos autorais. O vídeo que tinha 27 minutos virou um vídeo depois de 17, depois um vídeo de 13 minutos. Aí eu decidi excluir de vez porque acabou ficando sem sentido. Mas eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês verem o estado que eu fiquei. E apesar de eu não gostar de terror, de eu odiar terror, na verdade, eu assisti porque me garantiram que tinham apenas jump scare, não tinha nada feio, assim, que fosse me deixar traumatizada. Mas a morte da Dani me deixou um pouco traumatizada, assim, porque apesar de eu ter achado bonito o gesto da Dani de se deixar ser possuída, né, isso não me deixou menos triste quando ela aceitou o destino dela e aceitou a morte também. E essas foram as mortes que mais me impactaram, que mais me marcaram, que mais me fizeram chorar. Comentem aqui embaixo se essas mortes também impactaram vocês ou se teve alguma morte que foi bem triste pra você e eu não comentei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau!